dia, gente! Hoje nós vamos falar sobre a acentuação dos ditongos abertos, tá? Essas regrinhas que nós vamos ver hoje, é importante porque vocês até que não, tá? Mas no meu caso, que sou um cara idoso quase, essas regras mudaram muitas palavras que eu, por exemplo, estava acostumado a colocar acento e que não se coloca mais. A gente não acentua mais essa palavra ideia, a gente não acentua mais a palavra paranoia, a gente não acentua várias palavras que antigamente, para mim, ia acento. Eu aprendi que ia acento. Então essas regras ajudam bastante e são questões, essa regra, formulam questões com essas regras para vários concursos, para vestibular, para o Enem. Então, se vocês entenderem bem isso, claro que dando sequência aos estudos até o final do ensino médio, vocês nunca mais vão ter problemas com isso, tá? Aliás, como tudo que se estuda, se a gente aprende bem, você vai só somando conhecimento. Então vamos lá para a explicação. Acentuação de ditongos abertos, tá? Quais são os ditongos abertos? Fica aquela pergunta, né? Primeiro, ditongo. Ditongo é o encontro, né, de uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba. E os abertos são o ei, o seu plural, eu, o seu plural, oi e ois, que é o plural. Esses são os casos de ditongos abertos que vão fazer parte das regras que nós vamos conversar hoje. Então, é bem fácil de decorar, né, os ditongos abertos, para que a gente decore as regras, porque aí tu fala assim, eu, oi, ei. Viu que barbada? Ei, oi, eu. Fácil, qualquer um decora. Vamos para as regras. São acentuadas sempre que estiverem em sílabas tônicas. O que é uma sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba que tem o som mais forte. Tá? Nós já passamos esses conceitos para vocês nas aulas anteriores. Tá? Então, sílaba tônica é aquela que tem o som mais forte. Mas atenção! Nós vamos acentuar sempre que a sílaba, né, que esses ditongos, né, ei, eu e oi aparecerem? Não. Nós não vamos acentuar quando as palavras forem paroxítonas. Então, nós acentuamos sempre que esse ditongo aparecer, esse encontro vocálico, ei, oi e eu, menos quando for paroxítono. Tá? O que é uma palavra paroxítona? Palavras paroxítonas são as palavras onde a penúltima sílaba é a tônica, ou seja, a penúltima sílaba é a que tem o som mais forte. Vamos ver aqui a palavrinha aqui, alcateia. Eu tenho aqui a última sílaba, a penúltima sílaba. Tá? Asteroide, a última sílaba, o D, e a penúltima sílaba, o ROI. Antes dessa mudança ortográfica, ia acento aqui. Agora não vai mais. Tá? Só um pouquinho que a minha gata está fazendo fiasco aqui. Então, sempre que eu tenho a penúltima sílaba tônica e eu tiver esse encontro vocálico, que é o ditongo aberto, ei, oi ou eu não coloco acento. Alcateia. A princípio parece que vai acento aqui, né? Porque antigamente ia, mas não vai mais. Sempre que eu tiver paroxítona e o encontro vocálico for esse ditongo aberto, ei, oi e eu, não vai acento. Então essa é a regra mais importante. Nas palavras paroxítonas, quando aparecem esses encontros vocálicos, oi, ei e eu, não vai acento. E quando é que a gente vai acentuar então? Tá? Todas as palavras oxítonas, o que é uma palavra oxítona? A última sílaba é a mais forte. Então, sempre que a última sílaba eu tiver esse encontro vocálico, ei, eu ou oi, eu vou colocar acento. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E quando for monossílaba ou monossílabo, tá? As duas ortografias estão certas. O que é uma palavra monossílaba? Uma palavra com uma única sílaba.
E é um monossílabo tônico, porque tem monossílabos que não têm o som forte. Esses têm. E tem por quê? Porque tem um encontro vocálico, tá? De ditongos abertos. Eles são sons fortes. El, oi, ei, el. Então, quando for oxítonas ou monossílabos tônicos, que são esses encontros vocálicos, tá? Eu, oi e ei, vai acento. Então, eu nunca uso nas palavras oxítonas acento, quando eu tiver esse encontro vocálico, tá? Que é o ditongo aberto. E eu sempre acentuo nas oxítonas e monossílabos. É muito fácil essa regra, tá? Para a gente compreender, nós vamos fazer juntos uma atividade. É a mesma atividade do livro e eu quero a participação de vocês, tá? Para que a gente consiga ver como é que está a compreensão, como anda a compreensão de vocês com relação à explicação. Então ela é assim, ó, coloque verdadeiro ou falso sobre as regras de acentuação. Coloque verdadeiro ou falso sobre as regras de acentuação. Então, na primeira questão aqui, não serão acentuados os ditongos abertos ei e oi em paroxítonas. Por exemplo, assembleia, jiboia, tipóia, heróico. Isso aqui é verdadeiro ou falso? É falso. É falso? Falso. Não serão acentuados os ditongos abertos ei e oi. Olha só, vamos para cá. Nas palavras paroxítonas, tá? Ó, eu vou acentuar sempre que eu tiver esses ditongos aqui, ó. Menos, atenção, menos, exceto, em palavras paroxítonas. Vamos lá para a questão? Não serão acentuados ditongos abertos ei e oi em paroxítonos. Verdadeiro. Ha! Vamos botar um V aqui. Ah. Verdadeiro. E esse verdadeiro vai ser em vermelho. Oh. Vermelho? Isso. Nos ditongos abertos, tem que prestar atenção, tá? Não adianta a gente ter por exemplo, vocês vão fazer uma avaliação, tá? Não adianta eu estar com a apostila à disposição ou até mesmo saber a regra de cor se eu não raciocinar sobre o que está escrito, tá? Nessa aqui, ó, nos ditongos abertos, ei e oi, de palavras oxítonas e monossílabas, há acento gráfico, como em anéis, papéis, heróis, corrói e dói. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Por quê? A regra lá fala, vamos voltar só para a gente ver aqui, ó. São acentuadas todas as oxítonas quando eu tiver esse encontro vocálico e todos os monossílabos quando eu tiver esse encontro vocálico. Então essa aqui é verdadeira. Vamos colocar um V também. O V. Ô, prof, eu não tô achando... Ah, não, achei. Não tava achando essa questão. É bem embaixo ali do conteúdo. Aham. A próxima. Ocorre acento no ditongo aberto nas oxítonas e monossílabas tônicas. Ocorre acento no... Quais são os ditongos abertos? Ei, oi e eu. E os seus plurais, tá? Ocorre acento no ditongo aberto nas oxítonas e monossílabas tônicas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem, vocês são muito inteligentes. Nunca duvidei disso. Voltando. Próximas. Ditongos oi e ei serão acentuados somente nas palavras paroxítonas.
Falso. Falso. Porque, atenção, a única coisa que a gente tem que cuidar é que as paroxítonas que apresentarem esses ditongos não são acentuadas. Opa, qual é que é? Tá. Falso. Você tentou enganar meus alunos, mas não conseguiu. Vamos continuar. Não, Alunos de Daniel Camargo não são enganados facilmente. viu? Não são acentuadas as oxítonas terminadas em vogais. Não são acentuadas as oxítonas terminadas em vogais. Olha só. Falso. É falso. Por quê? Porque isso aqui é um encontro vocálico, né? Então tem vogal, não tem? E se é oxítona e tiver um encontro vocálico com ditongo aberto, oi, eu e ei, vai acento. Então isso aqui é falso. Eu adoro esses exercícios porque a gente acaba tendo que verificar a regra de novo e acaba decorando. Ditongos abertos nas palavras proparoxítonas não são acentuados. Não são acentuados. Verdadeiro. Ditongos abertos nas palavras proparoxítonas não são acentuados. Olha só. Não, proparoxítonos. Falso. Exatamente. Proparoxítonos. A regra não fala de proparoxítonas. Eu vou confessar para vocês que eu procurei ontem, claro que eu procurei 5 minutos, né? Não fiquei 1 hora procurando. Palavras proparoxítonas com o ditongo aberto, eu não encontrei. Mas se aparecer as palavras proparoxítonas, primeiro, as palavras proparoxítonas vão levar acento. E aqui, quando tiver ditongo aberto, também vão. Então, essa aqui é falsa. Esse é o legítimo pega-bobo, essa questão, porque a gente fica pensando que paroxítona e proparoxítona é parecido, é a mesma coisa. Se tu não prestar atenção, não lê com atenção. Ditongos abertos em palavras paroxítonas não são acentuados. Agora sim é verdadeiro. Agora sim é verdadeiro. Eu acabei de pesquisar e tá falando que não é mais acentuado a palavra proparoxítona ali não tem mais ditongo aberto em proparoxítona. Daí não é mais acentuado. Não, é paroxítona, não proparoxítona. As proparoxítonas todas são acentuadas. Continuando. Assinale a alternativa que tenha palavras com a mesma... esqueceu do regra aqui. Ó. Minúsculo. A mesma regra de acentuação da palavra réis. Assinale a alternativa que tenha a mesma regra de acentuação da palavra réis. Qual é a regra de acentuação aqui dessa palavra? Alguém consegue identificar? Qual a palavra réis? É a resposta D, na minha opinião. Tá, mas qual é a regra? Eu quero primeiro, antes de dizer qual é a resposta certa... A regra de acentuação de monossílabos, terminados em réis é uma palavra monossílaba. Por que é monossílaba? Porque só tem uma sílaba. Réis. Ela tem esse ditongo aberto ei. Aqui está o plural, né? Quando eu vejo aqui café, café é uma oxítona. Pés é uma monossílaba, mas aqui não tem a mesma condição. Aqui, ó, sabiá, filó, má, aqui não tem nem o ditongo aberto. Aqui não tem o ditongo aberto. Aqui não tem ditongo aberto. Aqui não tem ditongo aberto. Aí, nós podemos analisar primeiro, saber qual foi a regra empregada. É um monossílabo tônico, né, que tem esse ditongo aberto ei. Então eu vou olhar aqui, ó, qual dessas questões que só tem monossílabos? Moi, vel, cel, sóis. Só tem monossílabos. Todos com a regrinha que a gente está estudando. Os ditongos abertos, oi, eu, aqui oi, eu, né, não tem ei, mas tudo bem. São as regrinhas.
Aqui não acontece em todas, ó. Véu e céu, beleza. Robô já não. Pés não. Má também não. Alguém também não. Só aqui, então a resposta certa, como disse, eu acho que foi a Yasmin. Acho, não tenho certeza. Essa Sim, é a fui eu. resposta certa. Essa é a respostinha certa. Então, o que nós vamos fazer agora? Vocês vão fazer sozinhos, na página 27, as questões 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Enquanto isso, eu vou preparar a explicação, aquela do Gabriel, para dar para vocês. Tá bom? Ok.